Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso curso de Direito Tributário. Essa área do direito que é bastante importante, bastante específica, mas que é importante que a gente estude porque ela tem impactos diretos e indiretos na vida de todo mundo. E nessa primeira aula, nós vamos prosseguir com uma introdução ao tema. Afinal, o que é o direito tributário? O direito tributário é uma área do direito que corresponde a um conjunto de princípios e leis que regulamentam a instituição e a arrecadação de tributos. Ou seja, normatiza e fiscaliza a arrecadação de tributos, mas sem influenciar no gerenciamento ou destinação desses recursos. Ou seja, a gente pode dizer que o direito tributário é um conjunto de princípios e leis que vai me dizer quais que são os tributos que serão instituídos e quais que serão os entes que são responsáveis pela arrecadação desses tributos. As principais normas que regulam o assunto são a Constituição Federal e o Código Tributário Nacional, que é o CTN. O Código Tributário Nacional, ele é nascido em 25 de outubro de 1966, também chamado de Lei 5.172. O Código Tributário Nacional, ele iniciou-se em decorrência da reforma iniciada pela Emenda Constitucional número 18, de 1º de dezembro de 1965, quando o tributarista Rubens Gomes de Souza elaborou um anteprojeto do Código Tributário Nacional, sendo que esse anteprojeto ele já tinha sido estudado por mais de 10 anos. Então, aqui a gente tem como perceber qual a complexidade da criação de uma norma nesse tipo. Conceito de tributo. O conceito de tributo está descrito aqui no nosso artigo 3º do Código Tributário Nacional. Ou seja, tributo é uma prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, é instituída por lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, aqui nesse conceito, a gente tem vários outros conceitos que são importantes da gente entender para realmente fixar qual que é o conceito de tributo. Por isso, a gente vai prosseguir com uma análise detalhada desse conceito que a gente acabou de ler. Então, primeiro, ele fala que o tributo é uma prestação pecuniária. O que significa eu dizer que o tributo é uma prestação pecuniária? Significa que o pagamento deve ser feito em dinheiro. Ou seja, eu não posso pagar um tributo com um bem móvel ou um bem imóvel. Ele fala também que é uma prestação compulsória, ou seja, uma vez realizado o fato gerador, o pagamento do tributo é obrigatório. A gente vai ver mais para frente o que significa esse fato gerador, mas imagina o seguinte: se você tem um carro, por exemplo, você tem que pagar o IPVA correspondente ao carro, porque você é proprietário de um veículo. Então, eu digo que eu realizei esse fato gerador, né, que é justamente a propriedade do veículo. Uma vez que eu tenho esse veículo, o pagamento do tributo correspondente a ele, o IPVA, ele vai ser obrigatório, não tem como eu fugir dessa responsabilidade. Porque se eu não pagar esse tributo, o meu nome ele vai ser inscrito na dívida ativa e aí vão ser realizados uma série de procedimentos que vão me obrigar a realizar o pagamento, inclusive pegar outros bens que eu tenha no meu nome para cumprir com essa obrigação aqui. O tributo ele é instituído por meio de lei. Então, eu tenho que ter uma lei que normatize qual que vai ser o tributo, como que ele vai ser cobrado, quais serão os sujeitos passivos dessa relação. Então, sempre vai ser instituído mediante lei. O tributo ele não é uma multa. Ou seja, a origem da cobrança não é um ato ilícito, muito pelo contrário, o pagamento do tributo, o fato gerador é um ato lícito. Ou seja, você é proprietário de uma casa, você é proprietário de um carro, você realizou alguma operação comercial, você vai ter que pagar o tributo correspondente. Não significa que você realizou um ato ilícito, né? E ele vai ser cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. O que isso significa? Isso quer dizer que os tributos eles devem ser cobrados nos casos previstos em lei, no prazo determinado em lei, e de quem a lei determina que seja exigido esse tributo. Vamos a alguns conceitos importantes também sobre essa parte do direito. Primeira hipótese de incidência.
É a abstração legal de um fato, ou seja, é aquela situação descrita na lei cuja previsão é abstrata, tratando-se, pois, de uma hipótese, que poderá vir a ocorrer no mundo dos fatos e que, uma vez realizada, se concretiza como fato gerador. Ou seja, a hipótese de incidência, a gente vai ter todos aqueles casos em que a lei prevê que você vai ter que fazer um pagamento de um tributo. Então, assim, eu posso ou não realizar aquela ação que está descrita na hipótese de incidência. Por exemplo, se eu não tenho um carro, eu não vou realizar essa hipótese de incidência de pagamento do IPVA, por exemplo. Então, eu não vou ser obrigada a pagar o IPVA se eu não possuo esse carro. Por isso que eu digo que a hipótese de incidência é uma abstração de um fato. Essa situação ela pode vir a ocorrer no mundo dos fatos ou não. Se ela ocorrer, então eu vou dar prosseguimento ao fato gerador. O fato gerador ela é a ação que faz nascer a relação jurídico-trabalhista, onde o ente público vai exigir o pagamento inerente à ação realizada, ou seja, vai exigir o lançamento do crédito tributário. Então, dentro da lei, ele vai especificar várias hipóteses de incidência para que os tributos sejam cobrados. Se eu realizo uma dessas hipóteses de incidência, então eu dei origem ao fato gerador. E quando eu dou origem a esse fato gerador, esse tributo ele vai ser lançado e vai ser cobrado de mim. A relação jurídico-tributária é uma relação jurídica de crédito e débito. Como credor, nós temos os entes tributários e como devedor temos as pessoas físicas e jurídicas, que são os contribuintes. O lançamento tributário é o meio pelo qual a autoridade administrativa verifica a ocorrência do fato gerador, então ele vai verificar se eu realmente prosseguir com esse fato gerador de manifestação de riqueza tributável. Por ele é calculada a quantia devida, identificado o sujeito passivo e, sendo o caso, aplicada a penalidade. A partir disso, constitui-se o crédito tributário. Então, a partir do lançamento tributário, que eu vou dar origem ao crédito tributário. Então, a partir do lançamento que eu vou começar a ser obrigada a pagar com esse tributo. Os entes tributantes são a União, o Distrito Federal, os estados e os municípios. Então, quem tem competência para exigir os tributos são só os entes tributantes: União, Distrito Federal, estados e municípios. Então, aqui o esqueminha só para explicar um pouquinho melhor o que a gente já viu. Então, a gente tem na lei as hipóteses de incidência. Então, são todos aqueles casos em que a lei vai me dizer que se eu tenho ou não que pagar um tributo correspondente. Se eu realizo alguma dessas hipóteses de incidência, eu vou dar origem ao fato gerador, que vai me gerar a obrigação tributária. Ou seja, o ente tributante ele vai verificar que eu dei origem a esse fato gerador e vai ver que eu tenho sim que pagar algum tributo. A partir desse momento que ele verifica qual que é o fato gerador, quem que é o sujeito passivo, ele vai fazer o lançamento desse tributo. E a partir do lançamento eu dou origem ao crédito tributário. Então, a gente tem às vezes uma visão muito assim limitada, né, do tributo, a gente sempre vê como sendo uma coisa ruim, que nós não deveríamos pagar impostos, por exemplo, e taxas, mas a gente tem que lembrar que muitos serviços que são essenciais na nossa sociedade, serviços básicos de saúde, de educação, por exemplo, eles são pagos por meio dos tributos. Então, é um aspecto muito relevante para o funcionamento da nossa sociedade, correto? Então, a gente fica por aqui nessa nossa primeira aula, nos vemos na próxima aula. E aí, beleza? Fernando Vale aqui. Estou passando só para lhe dar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir as outras aulas desse curso. Bem, é bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula no nosso site, você tem acesso a todas as aulas do nosso curso e mais centenas de outros cursos, além de fazer avaliação, e caso você queira, você pode adquirir o certificado por apenas R$ 29,90. Então, esse foi o recado que eu queria dar e aguardo você no nosso site e aguardo sua matrícula. Um abraço.